8 de maio de 2022, estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, e como hoje é quinta-feira, nós fazemos os ensinos de Jesus, desse livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel. Estamos na segunda parte, ainda na ceia pascal. Deixa eu trocar de caderno, porque esse caderno aqui é da outra aula. Bom, então vocês me perdoem a enrolação. Esse aqui é dos ensinos. No livro de Cair Bar Schutel, nós paramos se eu não me engano, no terceiro parágrafo, tá? Então, nós lemos assim: narram as escrituras que o profeta Ezequiel, arrebatado em espírito de Babilônia, onde se achava cativo, foi em Jerusalém, e nesta cidade um anjo mostrou-lhe um santuário que tinha a porta fechada, e disse-lhe: fora daquela porta assim fechada, assentar-se-ia o príncipe à mesa para comer o pão na presença do Senhor. Está em Ezequiel, capítulo 44, versículos de 1 a 3. E Cair Bar inicia: extraordinário transporte espírita, belíssima visão profética, maravilhosa comunicação premonitória que se realizou à letra, algumas vintenas de anos depois. Arrebatado em espírito com grande antecedência, viu o profeta Ezequiel a cena estupenda que se deveria desdobrar através dos tempos. Jesus, o príncipe da paz, sentado a uma mesa a partir do pão com seus discípulos na cidade de Jerusalém, tal como relembramos neste escrito pela leitura dos evangelhos. Ok? Da leitura que nós fizemos anteriormente, na aula anterior. Então, eu vou partilhar aí com vocês, porque eu fiz uma apresentação, como na última aula eu estava na casa da Aninha, e deu para eu partilhar com vocês um pouco. Nós vamos só dar uma passada na parte que a gente já viu e vamos... ok. Iniciar a apresentação de slides. Fiquei ontem o dia inteiro sentada para montar a apresentação. E eu acho que na hora de copiar e colar, eu acabei repetindo umas partes do texto, tá? Então, me perdoem se ficar repetitivo. Agora eu estou... Isso. A cena da ceia pascal. Tem umas pinturas muito bonitas, né? A gente sabe que tem aquelas que são de outro período, em que os pintores davam o seu colorido, mas não pesquisavam como era aquele tempo, certo? E eles soltavam a imaginação. Então, muita gente até hoje
pensa que Deus é um velhinho, né? Porque também essa cena foi se repetindo na cabeça das pessoas, mesmo porque os anciãos, lá no início dos tempos, eram os que mandavam, né? Eram os que controlavam. Então, é a cena da última ceia. Bom, continuando aí com o Carribar Schutter, nós vamos ler aqui. No santuário, como ele estava falando do escrito da leitura dos evangelhos, né? Que quando Ezequiel viu a figura de Jesus sentado à mesa, partindo pão junto com seus apóstolos. No santuário, só podia ser repartido o pão da proposição pelos sacerdotes. Então, à época de Jesus, só quem podia partir o pão da proposição na mesa eram os sacerdotes. Para Jesus, que tinha por missão infundir no espírito humano a nova lei do amor, do perdão e da adoração a Deus, em espírito e em verdade, o santuário fechou as portas. Então, eles não aceitaram Jesus. Fecharam as portas de Jesus justamente para quem, né? Aquele enviado de Deus, aquele que era a união do Pai com o Filho. Mas era preciso que assim acontecesse, para que a doutrina cristã sofresse a contingência das duras impugnações com que os reacionários de todos os tempos encaravam todas as ideias novas, até a mais nobre e pura, a mais santa e verdadeira, com que Deus quis auxiliar seus filhos. Então, vamos dar uma paradinha aí e olhar a apresentação. A última ceia de Jesus com seus apóstolos representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei de amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade que deve reinar na humanidade. Nessa ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos, anuncia acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior. Jesus, ao iniciar a última ceia, destaca a sua importância. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes. Isso nós... Peraí que eu estou com dificuldade. Isso. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. No livro Boa Nova, no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, nos passa esse episódio, esse acontecimento. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia de apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos.
constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, esse pão eterno e desse vinho sagrado, da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Continua nesse capítulo 24, tá? A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais. Isso a gente estudou bastante na semana passada, né? Como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Então, vamos voltar ao Cair Barchuter. Entretanto, o pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois, até mais de 20 séculos, né? Podemos com ele saciar a nossa fome de entendimento. Milagre ainda maior do que aquele que multiplicou os peixes e pães que saciaram 5.000 pessoas. Aqueles pães e peixes, embora matassem a fome de tanta gente e sobrassem ainda 12 cestos, não chegaram até nós, ao passo que este pão se reflete através das gerações e envolve nossa alma em fluidos benéficos que verdadeiramente saciam o espírito. Aí estamos novamente falando do pão, que é a doutrina de Jesus, né? Respingando com minuciosa atenção aos trechos evangélicos acima transcritos, que a gente já leu na página, na aula anterior, e um pouquinho aqui nessa aula, vemos-los em íntima relação com os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que recomendamos à atenção dos leitores. E assim, chegamos à conclusão, pondo em concordância os 4 evangelhos, que o fim de Jesus, celebrando a ceia, não foi comer o pão. Por isso diz o evangelista: tomando o pão, partiu, deu aos discípulos e lhes disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que vai ser dado por vós. E com o cálice cheio de vinho ofereceu-lhes, dizendo: bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Por essa passagem se vê claramente que Jesus não tratava do pão material nem do vinho de uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. Voltamos à apresentação. Então, aqui está novamente representado, né, quando Jesus fala: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, aquela de Ezequiel. E ele diz também: humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos.
Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificaram com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominavam à força o espírito requieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. Lembra dessa parte? As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo. Faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes. Carmen, você pode continuar lendo para a gente, por favor? O microfone vai agora? Agora, Ótimo. tá vendo? Ah, tá. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões. Quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas: quem será o traidor? Disse Filipe, com um estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Mudar a página. Jesus se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações. Ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelar-nos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Quer que continue? Sim. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Aí, essa parte é no mesmo livro, Boa Nova, mas no capítulo 25, de título A Última Ceia.
Bom, continuando nas orientações. Então, Jesus agora promete um outro Consolador. Então, são esses últimos ensinamentos, essas últimas orientações que Jesus nos dá. Ana Constantino deu aos seus apóstolos no momento, né, da ceia. Ana Constantino, você pode ler para a gente agora essa parte? Sim. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para lembrar o que Cristo há dito. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensinar todas as coisas, fazendo compreender que, e não dá para mim ler, que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E comi o aí, tá? O Espiritismo. Uhum. Mistérios vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados, filhos da terra, e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa a fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrair para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa parte está no livro, deixa eu ler aqui para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4. Agora é a lição do maior, né? Isso. O menor será maior no reino dos céus, é isso? Porque Continua. Você quer continuar? Pode continuar. O anúncio da traição, os apóstolos começaram a discutir Você está quem pulando um entre eles pedacinho. seria o maior. E houve Ana, entre eles. Oi. Constantinho, Ana. Você está pulando um pedacinho no início. Vê se não é a sua tela. Desculpa, eu mexi aqui. O menor será o maior no reino dos céus. Concluídas as elucidações sobre o pão e o vinho e o anúncio da traição, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. E houve entre eles contenda. E eles lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Então, Jesus explica, né? É a lição da humildade, né? Porque o maior é aquele que se faz menor, né? Se faz mais humilde. Pode continuar? Altamente tocado
pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daqueles reinados venturosos e sem fim, que ainda não podia compreender claramente. A maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquista do futuro, enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas. Os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderiam ser o maior de todos. Quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Então, cada um tomava uma resolução ali e todos querendo impor, né, a autoridade de Jesus. O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. Márcia, você pode continuar a leitura, por favor? As discussões Amiga, desculpa porque eu não consegui entrar até agora, não sei porquê, desculpa, tá? Não tem problema não. As discussões iam acirradas. As palavras, maior de todos, soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, com os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre apareceu contemplá-los com entristecida piedade. Esse item também está no capítulo 25, a última ceia, não, de Humberto de Campos, tá? Do livro Boa Nova. Então, vamos ver agora mais uma lição do Cristo. Pode continuar, Márcia. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, Jesus exemplifica, né, que o maior discípulo é aquele que se torna
o servidor, não é mesmo? E Disse-lhe Jesus, continuando. Isso. disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Pode continuar? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, Aí está entregando-se em a ele. João. Está em João, sabe? Ah, não Essa consigo ler citação isso está aí, em tá em João. rosa. É porque eu coloquei, capítulo 13, versículos de 4 a 17. Pronto, pode ir. Entregando-se a esse ato, lavar os pés dos apóstolos, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Pelo Espírito Emmanuel, questão 314. É no Consolador. Da mesma forma, ao cingir o corpo com a toalha, reproduz Jesus a forma de agir dos escravos em relação aos seus senhores. Na verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à vida, na abnegação e no sacrifício supremos. Cingir é enrolar a toalha à volta do corpo. Tirar a Uhum. camisa e enrolar a toalha à volta do corpo, assim como faziam os escravos para servir seus senhores. Aí aqui tem a figura, Aparece, é a figura. tá? Eu gostei, só achei essa. Todas as outras ele estava todo vestido, né, com aquele manto sobre a cabeça, e não é assim, ele vestiu, se fez como escravo, tá? Bom, agora Jesus anuncia um novo mandamento. Em dois Em dois, momentos, você quer continuar? Pode continuar. Se cansar, em, avisa. em dois momentos, na última ceia, Jesus expressa que o amor deve ser o fundamento que deve guiar as relações dos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Bom, esse aqui, Jesus destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção. Então, é confiar em Jesus. Jesus esclarece que o amor deve estar fundamentado na confiança,
mesmo perante as adversidades. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente está, nesse estudo, a gente está fazendo uma recapitulação de vários estudos que nós tivemos aqui nos ensinos de Jesus nos capítulos anteriores, certo? Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí a gente vê o Jesus, mais uma figura belíssima, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maria Inês, você pode ler para a gente? Está enxergando direitinho? Não estou ouvindo tua voz, está sem microfone. Liguei. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo, há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerra de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Isso aqui está onde? Que eu não estou procurando aqui, não estou achando. Não está no livro. Ah, não está. Está em outro local. Está onde? Está em Boa Nova esse? Não sei. Tá? Não. Não. Tempestade de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos prezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Quer que continue? Por favor. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal
e reeducara-nos nós mesmos, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Esse, olha só, é porque a minha cópia aqui não ficou gravado o número da citação, tá? Tá Eu bom, tenho não tem aqui, problema. depois eu envio Sem para problema. vocês. É porque a minha tinta acabou, estava só no rabisquinho. Nada, sem Então, eu vou te problema. dizer qual é o livro depois, tá bom? Tá bom. Olha que figura Então, esse é linda. Jesus, nosso amigo, nosso Senhor, sempre nos amparando. Agora vamos ver que Jesus é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, sem Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. É Emmanuel. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva, do perdão e da bondade. Então, Jesus é a videira. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. É a interpretação daquela de João, tá, gente? Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos. Aí é a explicação dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia. A gente não está lendo, eu pelo menos não estou lendo aqui.
Não está aparecendo mais, pelo menos para mim. Não está aparecendo? Pelo menos para mim. Ah, agora sim. Aí apareceu. Esse sim. Esse não. Está enxergando esse? Esse está aparecendo. Mas Esse está aquela outra. aparecendo. Eu voltei. De repente é da apresentação, tá? Ah, pode ser. Esse, acabei de ler esse. Que os homens são varas verdes. E esse aqui, está enxergando? Ok. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, maravilhosa, magnífica, eu ia falar magnífico, magnífico, porque essa comparação, né, que Jesus é e a videira sustenta os caules, os galhos. E cada galho que é limpo, e ele se reproduz mais. Então, você é limpo quando você está com Jesus, está no caminho. Né? E ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses conhecimentos, esses ensinamentos que Jesus deu àquela época, a gente não teria compreendido, né? Esse texto está onde, Denise? Esse texto é de onde? Esse texto. Eu vou passar para vocês, é do EAD, um estudo da doutrina. Tá bom. Tá? Sistematizado da doutrina. E é um texto muito bom, e eu vou passar para vocês, porque as referências estão no final, e eu não consegui colocar aí na apresentação, tá bom? Agora vamos para o valor da prece. Concluídas as orientações dos apóstolos, a gente já está terminando, tá? Jesus se retira para orar a Deus. Segue para o Horto das Oliveiras, no Getsemane. Getsemane, eu sempre troco a letrinha. Acompanhado de Pedro, João e Tiago Maior, lembra? Mais tarde, Judas os encontraria, vindo acompanhado dos oficiais e soldados dos principais sacerdotes que iriam aprisioná-lo. Oi, Ana! Oi. Antes de se entregar a elevadas vibrações da prece, Jesus pede aos 3 apóstolos para orarem em conjunto. Essa parte é muito interessante, né? E ele foi orar. Esta é minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo. Lembram? Para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago Maior estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene. Essa parte está onde, Denise? É a que você está lendo? Não, eu estou lendo aqui no papel. Tão convicto como naquele... não, senhora. Espera aí que eu vou te passar. Deixa eu só terminar essa parte para poder encerrar, tá? É aquela parte que a gente lembra, né, que eles dormiram enquanto ele pediu para orar. Ele volta, pede novamente, né? Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós 3 em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente, entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Esse também está no livro Boa Nova, está no capítulo 27, a oração do Horto.
Bom, nós vamos terminar aqui, por isso que eu voltei, eu estava lendo, que eu ia ler essa página aqui, e eu voltei. Porque essa parte aqui é do livro de capítulo 114, tá? Embainha tua espada. Também, deixa eu ver. Quer dizer, embainha tua espada é aquela parte após, né? Que ele volta e ele é beijado, é traído, né? E Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, do maluco. A orelha direita, ele conta com bastante detalhe, né? Humberto de Campos. E a gente parou aqui, porque né, vamos voltar a falar do pão e do vinho. Eu estou fazendo só um intervalo para poder pegar a ceia pascal toda inteira, tá? Compreender os ensinamentos de Jesus e depois ver a interpretação que Cair Bar Schutel dá ao pão e ao vinho, tá? Que ele já começa a falar no início e a gente vai terminar, porque o texto de Cair Bar também é bastante comprido, né? Bastante extenso. Tá ok, gente? Por isso que eu dei uma corridinha aí. Esse texto eu vou mandar para vocês, então, no grupo. Tá ok? Vamos, então, terminar. Vamos orar para o final, agradecendo sempre, né, ao nosso Pai Celestial, as oportunidades que temos de leitura, de estudo, de reflexão, agradecendo ao nosso Pai mais essa oportunidade de estarmos revivendo o Evangelho, revivendo o Cristo, para que possamos reforçar dentro de nossos corações a confiança, a fé, a segurança no Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Vou parar de partilhar e depois a gente retorna, porque ainda não acabei, não. É o fim da apresentação aqui, mas ela não vai continuar na semana que vem, tá? A gente vai dar um intervalinho aí, porque a Ana Paula já está na nossa casa e a gente volta para nos banharmos, né, em mais conhecimento. Tá bom? Até já, gente. Já vou te passar, tá, ô Maria Inês? Já já passo com os detalhes. Tá ok? Um beijo, até já. Não tem pressa, não.